Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te ares com o teu Deus. A igreja pode repetir, por favor? 1, 2, 3. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, como de fato Ele já tem feito. E nós cremos na ação contínua de Deus, que Ele vai continuar fazendo porque o Senhor é fiel. Amém? Já o louvamos pelo privilégio que nós temos de podermos estar na sua casa, na sua presença para o adorar. Também louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Sebastião Tavares, e a nossa oração é que Deus continue abençoando, sustentando e prosperando a vida do nosso pastor, bem como a sua família, o seu ministério e esta grande obra que está sob a responsabilidade deste homem de Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, que Deus também continue abençoando a vida do santo ministério desta igreja, os pastores, os obreiros do Senhor, que têm feito a obra de Deus neste campo, neste município, nesta região. E a obra de Deus é algo que pesa sobre os ombros daqueles que a fazem. É, às vezes, desejada por muitos, feita por poucos, e não é fácil. É um fardo, é um peso, mas que Deus continue abençoando a vida destes homens de Deus, fortalecendo-lhes as mãos, firmando-lhes os joelhos e cingindo os lombos de força espiritual. Deus abençoe o santo ministério. Deus abençoe a igreja do Senhor aqui nesta localidade. Deus seja sempre louvado pela sua vida. Que aonde você estiver, aonde você residir, morar, trabalhar, passar, a glória de Deus seja visível sobre a sua vida. Que as pessoas possam ver a glória de Deus naquilo que você coloca a sua mão. Aonde você entrar, que a glória de Deus entre com você e que nós sejamos lâmpadas acesas. E lâmpada acesa não se acende para colocar debaixo da cama, se acende para colocar no velador e ela ilumina todos os que entram na casa. Diga para alguém do seu lado, você é luz para este mundo. Amém. Meus irmãos, a nossa meditação hoje é confrontação. Diga para alguém do seu lado, vamos meditar juntos sob o tema confrontação. Amém. Vamos meditar um pouco sobre este tema, já que é um tema que não é bem admitido nos nossos dias. Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem ser confrontadas. E também vivemos em uma época que está faltando confrontadores inteligentes, sábios, que sabe confrontar com sabedoria. Está faltando isso. E nós precisamos resgatar estes valores. Porque a vida cristã, Paulo escrevendo, ele diz assim, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Nós vivemos uma época que as pessoas querem tapinha nas costas, elogio, bajulações, palavras de ânimo, de incentivo. E quando alguém fala-nos a verdade, a gente recua e diz, não gosta de mim, está trabalhando contra mim, é meu oponente, meu inimigo, meu adversário. Porque nós não gostamos de confrontação, não gostamos de ser confrontados. Mas, mesmo não gostando, nós precisamos ser confrontados. E a confrontação nos ajuda a voltar atrás.
a corrigir o que está errado e a tomar a rota certa. O texto que nós lemos, muita gente aplica esse texto à volta de Cristo. Isso é só uma aplicação do texto, porque o sentido original do texto não é este. Esse texto não está falando da volta de Jesus, não está falando do arrebatamento da igreja, da iminente volta de Cristo para buscar a igreja. Para entender o que Deus está falando aqui, nós precisamos entender esse contexto histórico, porque o livro do profeta Amós, a sua profecia, se dá no período de 760 a 755 a.C. Amós, cujo nome significa carregado ou carregador de fardos, ele profetizou neste período. Ele foi contemporâneo de outros profetas. Ele profetizou para o reino do norte, Israel. No reino do norte eram contemporâneos dele o profeta Oséias e também o profeta Jonas. No reino do sul, chamado de Judá, ele foi contemporâneo do profeta Isaías e também do profeta Miqueias. Nesse mesmo período haviam então 5 profetas de Deus, homens de Deus, porque nós vamos entender daqui a pouco que havia outros profetas que não provinham do Senhor. Mas nesse período de 750, 790 a 730 a.C., havia pelo menos 5 ministérios em evidência. No reino do norte, Oséias, Jonas e Amós. No reino do sul, Isaías e Miqueias. O ministério de Amós se dá nesta mesma época. E a sua profecia é registrada entre 760 e 755. 5 anos aí, esse profeta entra em evidência. Quando este homem surge, ele é natural de Tecoa, uma cidade que ficava 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele é chamado como profeta em uma época que a nação de Israel, o reino do norte, bem como a nação do sul, o reino de Judá, experimentavam um período de prosperidade financeira. No reino do sul, quem governa é Uzias. No reino do norte, quem governa é Jeroboão, que a gente chama de Jeroboão II, porque o primeiro rei de Israel, o reino do norte, também se chamava Jeroboão. Esse, para fins de identificação, nós o chamamos de Jeroboão II. Todos os 2 reinos experimentavam um período de prosperidade material, financeira. Porém, do lado espiritual, as 2 nações estavam em decadência espiritual, mostrando que prosperidade nem sempre é aprovação de Deus para o nosso estilo de vida. Tem gente prosperando, mas a vida espiritual vai de mal a pior. Tem gente se enriquecendo aqui na terra, mas enquanto estão ajuntando tesouros na terra, no céu estão se tornando miseráveis espirituais. Por isso, no Novo Testamento, Jesus diz: é melhor juntar tesouro no céu, aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba e nem mina. Quem ajunta tesouro lá é feliz, é bem-aventurado. Nesta época, o profeta Miqueias, que era contemporâneo do profeta Amós, nos dá um relatório de como estava a nação. Miqueias, capítulo 1, versículo 7, capítulo 5, verso 13, ele diz que a nação de Israel vivia dias de idolatria, trocaram o Deus verdadeiro pelos ídolos. Miqueias, no capítulo 2, versículo 1, o profeta nos revela que naquela época havia
planos perversos e artimanhas. As pessoas faziam casinhas para pegar as outras. Miqueias, no capítulo 2 e versículo 2, o profeta revela que eram dias de avidez. O que é avidez, pastor? É um desejo veemente de pecar e fazer aquilo que Deus disse para não fazer. O povo estava entregue ao desejo pecaminoso. Miqueias, no capítulo 3, versículo 2 até o versículo 11, o profeta nos mostra que havia ganância por parte de 3 grupos distintos da sociedade: os príncipes, os sacerdotes e os profetas. Foram dominados pela ganância financeira e material. Miqueias, no capítulo 5 e versículo 12, o profeta nos revela que haviam feitiçarias. Feitiços eram feitos, mandingas e outras coisas mais com o propósito de prejudicar os demais. Miqueias, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, o profeta nos revela que naquela época não havia honra ou honradez. Os homens não tinham mais palavra. Em Mateus 5:37, Jesus disse: quando vocês disserem sim, que seja de fato sim. Quando vocês disserem não, que seja de fato não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não havia honra, não havia palavra. Miqueias, no capítulo 7, versículo 2, 3 e 4, o profeta nos revela que naquela época a corrupção era generalizada. Havia corrupção em todas as camadas e escalas da sociedade. Os dias eram tão terríveis que Miqueias, no capítulo 7, versículos 5 e 6, diz que havia traições, até mesmo nos círculos mais íntimos e fechados. O profeta disse: daquela que repousa a cabeça no teu seio, guarda a tua boca, porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. Filho se levanta contra pai, pai contra filho, sogra contra nora. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta era a época que o profeta foi vocacionado. Conforme Miqueias falou, o sistema religioso daquela época estava corrompido. Os profetas que pertenciam à escola de profeta, que no tempo passado tinha sido uma bênção para a nação de Israel e também para a nação de Judá, agora estavam corrompidos. Eles comiam o salário da mesa do rei e só profetizava aquilo que era conveniente e bom. Eles não profetizavam o que a nação precisava ouvir. Aí Deus então vai buscar um homem que não estava no meio do sistema, ligado ao sistema. Deus chama Amós, Amós capítulo 7, verso 14, e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Deus foi lá na roça, escolheu um homem simples, desligado de tudo, de todos, não lembrado ao sistema, e Deus chama esse homem, Miqueias, Amós 7, verso 15, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Deus foi levantar um homem fora do sistema, porque Deus nunca fica sem uma testemunha fiel. Pode faltar o que for, mas Deus sempre tem o remanescente fiel sobre a face da terra. Toca no ombro de alguém do seu lado, diz para ele e para ela: a voz de Deus não cala na terra. Se for preciso, ele levanta pedra, cascalho, montanha, terra para profetizar, mas Deus não se cala. Deus não se cala. Deus levanta esse homem para profetizar. E o capítulo 1 do profeta Amós, o capítulo 2, ele tem uma mensagem para as nações que estavam em volta de Israel. Mas no capítulo 3, 4, 5 e 6, ele tem uma mensagem específica para a nação de Israel. Porque a nação de Israel estava vivendo uma época que eles se tornaram pessoas com o coração endurecido, se embruteceram. Essa nação não tinha mais sensibilidade espiritual.
Esse povo aqui pecava, mas a consciência deles não os acusava mais. A consciência estava cauterizada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. A Bíblia diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens falarão mentira e seguirão enganos de homens que têm a consciência cauterizada. Cauterizar, isso significa queimar com cal. O pecado queima a consciência do ser humano. E depois de um tempo, o Espírito Santo vai falando, dizendo: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Se nós não ouvimos a voz divina, o Espírito Santo deixa de falar conosco, porque a nossa consciência vai criando como que uma crosta, vai virando uma espécie de crustáceo, uma casca dura, e a voz divina já não consegue mais penetrar no nosso íntimo. A nação de Israel estava dessa forma. Eles estavam com a mente cauterizada. Aí a Bíblia diz em Amós, capítulo 4, verso 4: vinde a Betel, transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. A nação de Israel pecava, e depois de pecar, eles iam para o culto, como se nada tivesse acontecido. Lá no culto, cheio de pecados e delitos, eles ofereciam sacrifícios de louvor, ofereciam adorações, queimavam incenso. De 3 em 3 dias trazia seus dízimos, suas ofertas. Isso aqui parece os dias de hoje, onde as pessoas pensam que pode comprar Deus com dízimo e oferta. As pessoas trazem o dízimo fielmente, ofertam nas campanhas, mas vivem uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Pessoas vivendo no adultério, na fornicação, na prostituição. Pessoas que vivem na base da mentira, do engano. Pessoas que vivem uma vida de trapaças, enganando, sendo enganados, vão indo de mal a pior. Mas na hora do culto se apresentam com a fardinha pentecostal e eles cantam, adoram, até pregam se der oportunidade. Se você oferecer a ocasião, ensinam, dão estudo bíblico. E se deixar, eles gritam e faz fogo cair do céu. E a galera levanta a mão e diz: glória! É a época que Israel estava vivendo desse jeito. Pecava, mas na hora do culto estava lá. Eles gostavam das festas de lua nova, as festas dos sábados, gostavam de estar no templo, de adorar, gostavam do louvor, da adoração. Em uma época dessa, o profeta Ezequiel falou: Deus, esse povo me tem como simples contador de história. Eu estou falando a tua palavra para eles, eles vêm, me ouvem, alegram, sentem prazer, mas é só na hora do culto, sai da porta para fora, eles voltam para a velha vida. Deus vê a nação dele desse jeito e ele diz: ei, o culto de vocês está servindo para aumentar o pecado de vocês. Aí Deus decide interferir nisso. Olha o que diz o livro do profeta Amós. Amós, no capítulo 4. Deus diz: eu tenho que falar com esse povo, eles têm que entender que eu não estou feliz com eles. Aí Amós, capítulo 4, versículo de número 6. O Senhor diz assim: eu mandei entre vocês limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Primeiro, Deus mandou entre eles a fome. Começou a faltar alimento. Não tinham o que comer. Aquele povo já não conseguia mais se alimentar. A comida que chegava em casa era pouca, não era o suficiente para saciar. Só que eles não atentaram para isso e nem se converteram ao Senhor. Verso de número 7. Além disso, aí o Senhor manda falta de água. Primeiro, falta pão. Segundo, falta água. Ele diz: além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro
sobre o qual não choveu, se secou, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus mandou falta de pão e o povo nem atentou para isso. Mandou falta de água e eles foram para outra cidade buscar água, mas ninguém se ligava no detalhe. Aí o Senhor manda mais outra coisa, ele manda, olha o que diz o verso de número 9, ele manda praga, feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, o gafanhoto comeu. E eles não atentaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso de número 10, o Senhor mandou praga e peste nos animais. Enviei peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, violência urbana. Os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus mandou fome, sede. Deus mandou peste na lavoura, peste nos animais. E o verso 11 diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus tentou de 5 formas chamar a atenção daquele povo. Deus tentou chamar a atenção deles com a fome, mas eles não reconheceram Deus. Deus tentou chamar a atenção deles com a sede, mas eles não reconheceram o juízo de Deus. Deus tentou chamar a atenção deles com a colheita fraca e frágil, mas eles não atenderam. Deus tentou chamar a atenção deles, mandando peste nos animais, liberando a violência pelas ruas, mas eles não se voltaram para Deus. Por fim, Deus subverteu alguns deles. Sabe o que isso significa, irmãos? Acontecia tragédia com a pessoa do lado. A pessoa de forma súbita morria e desaparecia da terra. E o vizinho aqui não atentava para isso. Para eles era sorte. Nós estamos vivendo uma época que as coisas estão acontecendo à nossa volta. Mas nós olhamos tudo o que está acontecendo e pensamos assim: ô sorte que eu tenho. E Deus está tentando chamar a nossa atenção. Israel, depois de Deus fazer tudo isso com eles, a atenção deles não foi despertada. Aí Deus levanta o profeta Amós e diz: agora acabou, se preparem, porque eu vou ter um encontro com vocês. Deus estava dizendo para eles: eu não vou mandar mais praga, sinal, não vou mandar mais essas coisas. Agora eu vou me encontrar com vocês. Vocês agora vão ter que olhar nos meus olhos e vão ter que lidar comigo, conversar comigo e se entender comigo. Diga para alguém do seu lado: se prepare. Agora faltou coragem aí, ué. Esse preparo de vocês agora ficou fraco. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse é o sentido do texto. Deus está dizendo assim: agora se preparem, porque agora eu não vou mandar ninguém encontrar com vocês. Eu estou indo me encontrar com vocês. Sabe o que é isso? Confrontação. Deus estava dizendo: eu vou confrontar vocês agora, pessoalmente. Deus estava cantando para eles a música de Chitãozinho Chororó. Estava falando para eles assim: ó, senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que... Pensei que o Edgar tinha ficado cismado com a música. Mas não foi não, foi a bateria. Deus disse: agora eu vou me encontrar. Sabe o que Deus vai fazer com Israel? A mesma coisa que ele fez com Balaão. Lembra de Balaão? Números capítulo 22, versículo de número 22.
Balaão se levanta no seu ímpeto, na sua fúria, no seu ânimo exaltado, e diz: agora é comigo e não tem mais ninguém. Aí no verso 22 diz: e a ira de Deus se acendeu, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Deus mandou o anjo, esse anjo aqui era Cristo. Ele saiu e disse: Balaão, eu agora vou ser o seu adversário. Qualquer caminho que você tomar, eu vou atravessar na frente e você não passa. É isso que Deus está falando para Israel. Vocês vão ter que lidar comigo agora. Tem hora que Deus manda praga e a gente pensa: isso é obra do acaso. Nada a ver não. As coisas começam a acontecer e a gente diz: isso é coincidência. Deus não está nesse negócio não, rapaz. Deus está comigo. Estou prosperando, estou crescendo, estou avançando. Falta pouco falar assim: eu estou podendo. E Deus está dizendo assim: eu não estou nessa história não, rapaz. Aí nós não queremos ouvir a voz divina. Porque Deus manda sol e chuva sobre justos e injustos. E manda que o seu sol nasça sobre bons e maus. Não podemos avaliar a nossa vida com Deus por aquilo que nós estamos alcançando na vida financeira. Israel estava desse jeito. E Deus diz: então se preparem, porque agora eu vou encontrar vocês. Ele vinha confrontar. Como eu disse, nós vivemos uma época que as pessoas não gostam de confrontação. Se nós entramos na frente, elas dizem: sai da frente, viu? Você não vai atrapalhar minha jornada, meu caminho. Mas Deus vem nos confrontar. E sabe por que Deus nos confronta? E Deus nos confronta quando nós começamos a agir com base na nossa soberba e presunção. Por que Deus nos confronta, pastor? 1 Pedro 5,5 diz: Deus resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. Agora, por que Deus nos confronta? A lógica humana é que quando alguém toma o caminho errado, a gente fala assim: deixa ver o que vai dar isso aí, rapaz. Deixa se esborrachar para aprender. Essa é a lógica nossa. Mas não é a lógica de Deus. Deus marca um encontro. E detalhe, deixa eu só ler um texto aqui, antes de falar por que Deus nos confronta. Porque tem gente que fica pedindo o dia do Senhor. Sabia que tem gente que fala assim: vem dia do Senhor, dia de juízo, vem. Senhor, vem confrontar mesmo, vem. Tem gente que fica pedindo. Mas olha o que diz Amós, capítulo 5, verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Tem gente que fica dizendo: vem dia do Senhor. Aí a Bíblia diz: ai daqueles que dizem: vem dia do Senhor. Porque será um dia de trevas, não será um dia de luz. Amós 5, verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? O dia do Senhor, aqui em Amós, é um dia de julgamento. É um dia de acerto de contas. E nesse quesito, ninguém pode bater no peito e falar assim: estou isento, estou fora. Ninguém. Porque Eclesiastes 7, 28 diz: não há homem que não peque, não há nenhum sequer. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Por isso que nós não podemos ficar assim: Senhor, vem julgar, vem julgar, vem julgar. Mas sabe por que Deus vem nos confrontar? Primeiro, porque Deus não quer nos perder para ninguém e para nada. Sabe por que Deus nos confronta? Porque Deus confronta a sua vida, porque Deus não quer te perder.
Deus não aceita te perder para nada. Diga para alguém do seu lado: você é precioso para Deus. Você é tão precioso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A confrontação é porque Deus não quer nos perder. Deus não aceita nos perder. O preço foi alto demais para você estar salvo e lavado no sangue do Cordeiro. O preço foi alto. Deus não aceita perder a sua vida. Você é o investimento mais valioso que Deus tem na face da terra. Sabe, o nosso tesouro, é esse templo. A gente é bonito, é lindo, e o nosso templo é um dos mais lindos que tem. Eu já vi pessoas chegar aqui de outros lugares do Brasil e entrar e falar: meu Deus, mas que igreja linda, porque é bonita, é o nosso tesouro, bancos acolchoados, ar-condicionado. Pense, irmãos, a única igreja que eu vi parecida com essa é a igreja lá em São Luís, da Missão, lá na capital de São Luís. Eu não tinha visto outra até chegar aqui. Quando eu cheguei, estava reformando. É linda, esse é o nosso tesouro. A gente fala: vamos na nossa igreja, convida alguém, vamos na minha igreja. Mas quando Deus olha do céu, Ele não vê esse lustre lindo, esse templo maravilhoso. Ele vê a sua vida, a sua alma. É o tesouro que Ele tem na terra. Você é o tesouro de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Deus vê quando Ele olha para a terra. É por isso que o Salmo 101:6, é claro que é um salmo que o rei deveria ler quando ele assumiu o trono. Mas o meu Deus, a Bíblia diz em Apocalipse 19:16, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o Salmo 101 também é Ele falando. Salmo 101:6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão na sua captura, a sua procura, a sua busca. Para que o Senhor procura fiéis da terra? Segundo Samuel 22:26, com os fiéis eu me mostrarei fiel. Aleluia! Diga para alguém do seu lado: Deus está procurando os fiéis da terra. Você é o deleite de Deus na terra. Deus não aceita te perder para ninguém. Deus não aceita te perder para o mundo. O mundo está querendo te seduzir, te levar, te buscar. Mas o Senhor entra na frente e diz: meu servo, minha serva, eu vim confrontar você. O mundo não é o melhor que você precisa. O mundo não é nada daquilo que você precisa. Volta, 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 volta! Deus não aceita te perder para o pecado. E Hebreus 12:1, a Bíblia diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. O pecado vem nos assediar. O pecado tenta nos seduzir. É por isso que o pecado, dependendo de quando ele vem no formato de sereia. Lábio bem vermelho, cheio de penduricalho. Aquela saia com um racho até aqui na virilha, que agira que pomba, levanta a perna e faz Aí o cara vê aquele negócio, faz que nem aquele lobo do desenho animado, ó. Aí Deus entra na frente e diz: não, rapaz, eu não vou te perder para o pecado. Diga para alguém do seu lado: Deus não aceita te perder para o pecado. Você é um investimento caro demais para Ele te perder assim. Depois que você é salvo, irmão, acredite, você não presta mais nem para pecar. Pastor contou uma história,
que ele estava desanimado. E ele disse, vou chutar o pau da barraca. Vou pecar. Foi para uma boate. Entrou na boate, ele pensou, aqui não tem ninguém que me conheça. Eu posso ir às forras desse lugar. Deixa comigo. Ele entrou na boate já cantando, hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Aí olha lá, Lelê. Sentou numa banquinha, o garçom veio. Ele ia pedir logo uma de 1 a 51. Quando ele olhou no palco, uma jovem dançando. Ele disse, é aquela jovem lá, ó. Essa é a minha. Hoje é a noite inteira. Vou para bagaceira. Começou a acenar para a moça. E a moça dançando e olhava para ele. E o cara, o que o senhor vai querer? Ele manda, por hora, uma aguinha aí. Deixa eu ver se... Ele tá lá, bebeu uma aguinha. A moça terminou de dançar. Passou por trás. Veio correndo com um blazezinho assim, em cima do ombro, ainda com a mesma roupa que tinha dançado. Sentou na cadeira e disse, pastor, agora eu sei que Deus me ama. Ele, assustado, olhou para ela. Ela, só o amor de Deus poderia fazer o senhor entrar num ambiente como esse, para poder me salvar, pastor. Espera um pouquinho que eu vou buscar minha roupa, pastor. Eu vou sair desse lugar, eu vou para casa. Eu vou me reconciliar. E ele todo abobanhado disse, é verdade, minha filha, Deus te ama demais. Foi por isso que ele me trouxe aqui, só para salvar a tua vida. Levou a menina de volta, ela foi para a igreja e ele não caiu. Diga para alguém do seu lado, Deus não quer perder você para o pecado. Você é investimento valioso demais para Deus. Deus não aceita te perder para o diabo. O diabo vem te seduzir. A língua da serpente, o chiado da serpente bate no teu ouvido. Quem já assistiu Mowgli, o menino lobo, quando ele encontra a serpente lá no seio da floresta, e ela começa a conversar com ele, e ele vai sendo iludido por ela. Quando ela está terminando a conversa, o corpo da serpente já está enrolado no Mowgli. Só tem a cabecinha de fora. Aí ela vai soltando a junta da mandíbula para poder engolir o Mowgli. Na hora que ela vai engolir, aí Balu chega. Mowgli acorda, dorme. Quando ele acorda, Balu está do lado dele. Deus não aceita te perder para Satanás. O diabo até dá uma assoviada no seu ouvido. Desiste. Volta atrás. Não dá para você. Sai de lá. Foge. Você é fracassado. Derrotado. Aí o Espírito Santo, Balu. Quando a serpente vai te tragar, o Espírito Santo, acorda, crente! Aí você abre os olhos e o que foi, Balu? O que foi, Balu? O que foi, Balu? E aí Deus diz assim, eu não vou perder você para o diabo. Eu não quero perder você para a enganação de Satanás, para a ludibriação do mundo, para o pecado maldito. Deus não aceita te perder. É por isso que ele vem ao teu encontro. Entra na sua frente e diz, por aqui você não vai passar. Eu vou confrontar você. Diga para alguém do seu lado assim, ó, com muito respeito. Deus está na sua captura, irmão. Aguenta as pontas aí. Deus está na sua cola, hein? Vai perder você para nada, por nada. Pastor, por que Deus nos confronta? Primeiro, porque Ele não quer nos perder. Diga para alguém do seu lado, Deus não quer perder você por nada. E não vai te perder. Eu estou profetizando agora. Deus não vai perder você. Deus não vai perder você. Deus não entra na batalha para poder perder a batalha.
Ele é poderoso na batalha. O Senhor é varão de guerra, poderoso na batalha. Ele não vai perder você, não vai perder você. Vai ter escape de Deus para a tua vida. Ei, vai ter saída, vai ter porta aberta, vai ter fuga, vai ter milagre. Mas Deus não vai te perder. Segundo, pastor, por que o Senhor nos confronta? Em segundo lugar, Deus nos confronta porque Ele nos trata como filhos. Sabe por que Deus nos confronta? Porque Ele nos trata como filhos. Olha para alguém do seu lado. Diga para ele, para ela assim: antes da serpente te engolir, Balu vai chegar. Você acredita nisso? Que tem gente que vai querer assistir o Mowgli agora, hein? O Menino Lobo. Quem não assistiu ainda vai querer assistir. Deus nos recebeu como filhos. Hebreus 12, versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 5. Diz assim: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Deus corrige a quem Ele ama. Se Deus está corrigindo você, é porque Ele te ama. E Ele açoita qualquer um que Ele recebe por filho. Quem é filho de Deus é açoitado por Ele. Açoitar aqui era fustigar. Antigamente, Provérbios ensina, pegar uma varinha, porque a loucura está ligada ao coração do menino, mas a disciplina afugenta a loucura dele. Quem vive sem disciplina, faz o que quer, na hora que quer, só que tem um detalhe: quem não tem disciplina também não cresce, não avança, não prospera, não tem progresso, porque é indisciplinado. Mas quem tem disciplina, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 32. 1 aos Coríntios 11, 32. Diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando Deus corrige os seus filhos, Ele está dizendo: eu não quero que vocês sejam condenados, como o mundo vai ser condenado. O mundo vai ser condenado. Mas Deus não quer que nós sejamos condenados junto com o mundo. Por isso Ele nos corrige. Hebreus 12, versículo 8. Diz assim o texto sagrado. Hebreus 12, 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem não é filho, Deus não se preocupa em puni-lo. Porque quem é que vai punir o filho alheio? Quem é que vai pegar o filho dos outros e dar uma surra nele? Faz isso para você ver a briga. Eu já contei para vocês quando eu era porteiro da igreja. Festa, irmãos, congregação em festa. Meu pastor disse assim: irmão Marcos, cuida da bagunça aqui fora, não deixa rolar bagunça não. Naquela época era mais fácil. O jovem estava lá fora, a gente chegava assim: queridos, por favor, vamos para dentro do templo. Aí eles: sim senhor, não senhor. Hoje em dia faz isso. Com toda finesse, chega lá e fala assim: moçada, vamos entrar para dentro, por gentileza. Aí os caras: qual é, meu irmão? Está tirando onda, é? Essa é a galera de hoje, é o mundo que nós estamos. Se o porteiro, meu amigo, não for bom de Kung Fu, os caras partem para cima e querem quebrar ele para pancada. O porteiro tem que ser da hora. É que nem o pastor de uma região, disse que tinha uma igreja, rapaz, que tinha uns obreiros lá que gostavam de bater no pastor, botava o cara para correr na pancada.
Aí o pastor reuniu o ministério e falou assim, eu preciso de um obreiro para assumir a obra lá. Tinha um lá, faixa preta, karatê, disse, deixa comigo, deixa eu me dar carta branca para trabalhar. Disse, agora. Primeira reunião que ele marcou, o cara cresceu lá, ele ficou em pé, tirou o paletó, botou no canto e disse, cai dentro. Faixa preta de karatê, se aguentar é agora. O cara sentou, nunca mais criou confusão. Deus tem uma ferramenta para cada tipo de obra. Deus tem. Aí eu, beleza, pastor, deixa comigo. Moleque, pá, pra lá, pra cá. Eu disse, menino, por favor, filho, entra pra dentro. Ele, Eu disse, rapaz, esse negócio vai dar um BO, meu amigo. Vai pra dentro, rapaz. Nem me pega, meu irmão. Qual é? Eu, rapaz, esse moleque deve ser filho do cão com a cor, rapaz, o casal. Vai ser tentado assim mesmo. Aí eu, peraí, quer ver? Dar um susto dele. Tirei o cinto e pá! Aí ele regalou o olho e correu para dentro. E eu, rapaz, não é que deu certo. Antes de eu colocar o cinto na calça, o pai e a mãe chegou, o avô, a avó, o tio, a tia, os primos, me rodearam, assim, começaram a me empurrar. Batendo no meu filho, né? Eu falei, não cheguei a bater não, só mostrei o cinto. Mas tu ia bater no meu filho, rapaz. Eu disse, eu estava dando só um chega para lá nele. E o cara queria me pegar na pancada, rapaz. E eu disse, rapaz, olha, é melhor vocês calmar aí, porque esse negócio vai dar um BO, vai ser diferente, hein? E o cara, rapaz, quando o teu filho nasceu, o sangue de Jesus te repreenda, rapaz. O meu filho não vai entrar debaixo de maldição por causa dos teus erros e por causa do teu filho não, rapaz. Que o Senhor te repreenda, Satanás. O cara me olhou assim, eu disse, rapaz, o que é? Meu filho nem nasceu, rapaz, você vem com história. Sai fora, jacaré. Entraram todo mundo para dentro, meio zangado, e eu fiquei na porta, cara feio, eu disse, Terminou o culto, o pastor veio e disse, Marco, pelo amor de Deus, meu filho, não faz mais essas loucuras não, rapaz. Meu coração chega, estava doendo, a família veio em cima de mim quando terminou o culto, meu filho. Eu deixo comigo, pastor, não faço mais não. Se não precisar, eu não faço, mas se precisar, ele, acalma menino, acalma os ânimos. É só de mostrar um cinto para o filho de alguém. Deixa o alguém louco da cabeça. Imagine se você der uma lapada, é morte na certa. Deus não corrige quem não é filho dele. Quem é filho do cão, ele deixa o cão corrigir. Ele vai pegar o cinto e bater no filho do cão. Deus não é doido não, rapaz. Se ele der uma lapadinha no filho do cão, o cão fica doido. Bateu no meu filho. Deus só corrige quem é filho dele. Se você está sendo corrigido, adore o nome dele, porque ele te trata como filho. Aleluias! Por isso que ele corrige. Ele diz, você é meu filho. Olha para alguém do seu lado e pergunta assim, e aí? Filho de Deus? Deus é assim, ó. Quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Isso é Deus, rapaz. Você é filho de Deus, então, ó. Apanha do cinto dele. Quando você está errado, ele te espreme. E diz que a laranja espremida é que dá caldo. Na hora que Deus nos arrocha, ele está dizendo assim, você é meu filho, você é minha filha. Hebreus 12, verso 9 diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos até hoje. Meu amigo, bato continência para minha mãe, para o meu pai, onde tiver só, opa, a autoridade chegou, aonde Melquisedeque está, Abraão só paga dízimo, só isso, meu amigo. Chego lá na minha mãe, aí um dia até brinquei com ela, eu cheguei e fiquei quietinho, não estendi a mão. Toda vez que eu chego, já chego e diz, benção, mãe. E eu tenho o maior prazer de receber a bênção da minha mãe, do meu pai. Aí um dia eu cheguei bem quietinho, fiquei caladinho do lado dela, ela ficou paradinha me olhando. Aí ela estendeu a mão e disse assim, benção, Deus te abençoe, minha mãe. Ela, menino sem vergonha. Porque ela sabe que toda vez que eu chego perto dela, eu peço a bênção. E nós reverenciamos os nossos pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este Deus, para nosso proveito e para sermos participantes da sua santidade, Deus nos corrige para sermos santos, como Ele é santo. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Todo mundo que é corrigido fica triste. Ou alguém aqui, na hora que alguém chama a sua atenção, você diz, ô glória, essa é a coisa melhor do mundo. É assim que você faz? Eu, particularmente, quando eu sou repreendido em alguma área, a tristeza me domina.
Sabe por quê? Porque o crente erra, não é porque ele gosta de errar, não. Quando o crente erra, foi uma fatalidade. Quando a gente perde as estribeiras, você fala, para que eu fiz isso? Eu sou salvo. As pessoas têm que ver em mim, em cada reação minha, o fruto de alguém que é salvo. Quando a gente erra, isso entristece a gente. Aí Deus nos corrige. A correção não parece ser de gozo, senão tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Diga para alguém do seu lado, Deus te confronta, porque Ele te trata como filho. Filho legítimo. Provérbios 15:10 diz, correção severa há para o que deixa o caminho, e o que aborrece a repreensão não viverá ou morrerá. Quem deixa o caminho tem repreensão severa para ele. Mas diga para alguém do seu lado, Deus só te corrige, porque Ele te trata como filho. Terceiro e último lugar nessa noite, por que Deus nos confronta? Em terceiro lugar, porque Deus não aceita que fiquemos conformados somente com o que já alcançamos. Tem gente que já alcançou um nível, ficou conformado. Está legal para ele, está legal para ela. Ela diz assim, não, o que eu alcancei está ótimo. Para mim está muito bom do jeito que está. O que tem de gente conformada com o que já alcançou. E Deus olha e fala assim, não, isso não é para você, filho. Essa vidazinha medíocre não é o que eu tenho preparado para você. Essa vidazinha de conformação não é o que Deus tem para você. Deus tem para você algo maior, algo melhor. Só que para você desejar o que Deus tem, Ele tem que tirar você do estado em que você se encontra. Aí Ele vem ao seu encontro e começa a confrontar você. E quando Deus começa a nos confrontar, aquilo que até ontem era um sucesso para a gente, hoje passa a ser nada, de nenhum proveito. Aquilo que até ontem a gente falava assim, é tudo para mim. Hoje você olha e fala assim, é tão pouco, é tão insuficiente. É porque quando Deus nos confronta, Ele está nos tirando do estado de inércia e está dizendo, filho, eu vou levar você a avançar mais, a crescer mais. Eu vou abrir os teus olhos para novos horizontes. Tem gente conformada. Já contei para vocês a história daquela criança que estava com a moedinha de 25 centavos na mão. Aí brincando com ela, deixou ela cair dentro do vaso. Ela meteu a mão abertinha para entrar, foi moleza. Ela juntou a moeda, fechou a mão. Quando ela puxou, a mão engastanhou na boca do vaso. A mãe correu, porque o vaso era caro. E a mãe disse, filha, abre a mão. Deixa, solta a moeda. E ela, o quê? Na mente dela, se ela soltasse a moeda, nunca mais ela iria reaver aquela moeda. Mente de criança. E ela disse, jamais, mãe, eu soltaria essa moeda. É tudo que eu tenho, é meu tesouro particular. Foi o meu pai que me deu. Tem gente vivendo assim, presa a coisas que já receberam, desfrutou, deu glória a Deus, deu culto de ação de graça, mas ele continua preso naquilo. Não abre mão daquilo de forma alguma. Tem gente que não consegue passar para um emprego melhor, porque vai ter que acordar 1 hora mais cedo, e ele não está disposto de abrir mão disso. Os vizinhos tentaram, todo mundo, e ela, mão fechada. Ligou para o pai. E ele disse, cuidado para ela não quebrar o vaso. Daqui a pouco eu chego aí e resolvo a parada. Quando ele chegou, a menina está lá. Aquela muvuca, porque essas coisas chamam a atenção. A vizinhança inteira na sala, querendo ver o resultado final da história. Ele chegou, olhou para a menina, disse, minha filha, solta a moedinha. Ela, não, papai, a moedinha que o senhor me deu. Ele meteu a mão na carteira, puxou uma garoupa, azulzinha, R$100. Estalou na frente dela. Pá! E disse, se minha filha soltar essa moeda, papai vai te dar essa cédula aqui, ó, R$100. Os olhinhos dela brilhou. Pim! Deu aquele brilho do gatinho do olho do Shrek.
Olhou para ele e disse: se eu soltar, o senhor me dá essa nota? Ele disse: sim, é sua, filha. Ela baixou a cabeça, pensou por uns instantes. Quando ele ouviu, foi o som da moeda caindo no fundo do vaso. Pum! A mãozinha saiu. Aí ela veio e ele disse: é sua, filha. Você teve coragem de abrir mão dos centavos. Agora isso aqui é seu. Tem gente preso a míseros centavos nesta vida. E Deus está querendo abrir o céu e derramar a glória dele sobre a sua vida. Mas você está preso a míseros centavos e ele está dizendo assim: se você tiver coragem de abrir mão desses míseros centavos, eu vou abrir o meu bom tesouro, o céu, e vou derramar sobre ti a minha glória. Sabe o que acontece quando Deus derrama a glória em cima de alguém? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a libertar os cativos e oprimidos, a soltar os que estão presos. Aleluia! Se você tiver coragem de abrir mão daquilo que está prendendo você, Deus está disposto a abrir o tesouro dele, o céu, e derramar a glória dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Balança alguém do seu lado, diz para ele e para ela: se prepara. Deus vai derramar a glória dele sobre a sua vida. Deus vai derramar a glória dele sobre a sua casa. Deus vai derramar a glória dele sobre a sua família. Se coloca de pé no nome de Jesus, mas fique em pé adorando, viu? Quem tem glória diz glória para ele. Quem tem aleluia diz aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo começa a falar no idioma celestial. Vai. Tegamasso dendemamasso andoreba terimandoeba soquedomeda mandoreba súria amanda cabasso quedomedai tegideba do demandoreba soquedomehai amanda canda xandarabasso quedi taradarabasso rondoromeda quebidaramahanda xadaquidomedai rebidarabasso quedemiabassúria. Eu sinto a presença da glória aqui, e a glória não está inerte, imóvel, ela está se movimentando aqui nesse lugar nessa noite, e no mover desta glória milagres estão acontecendo. No mover da glória divina, doenças e enfermidades estão desaparecendo agora. No mover da glória divina, pessoas estão sendo renovadas pelo Espírito Santo. Variedade de línguas estão agora em teus lábios, profecia nos lábios de outro alguém. Intervenções de Deus começam a acontecer agora. Deus entra na batalha, Deus entra na peleja. Deus entra no meio de lares e famílias inteiras agora começam a ser alcançadas pela glória divina. Amanda canda xandaramassúria. O Senhor me autoriza a dizer para alguém essa noite: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, glórias! Coloca sua mão no ombro de alguém do seu lado, ora por ele, vai, ora por ela. Enquanto você estiver abençoando a vida dele e a vida dela, Deus estará abençoando a tua vida na mesma proporção agora. Amanta, Shakai, Tedo, Dedarabacanda, Xandaramahai, Arabadarabagadarabachando, Debarabagai. Recebe, 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 em nome de Jesus, o Cristo Messias. Recebe, recebe, recebe. Adasha, Daiedomeda, Andaganda, Xandaramahai. Recebe unção, recebe renovação, receba batismo com o Espírito Santo e com fogo, receba dons espirituais, receba dons ministeriais, receba poder.
Levante a sua mão em direção aos céus. Agora é entre você e Deus essa noite. Só volta para casa vazio quem quiser sair daqui vazio. Quem veio para receber de Deus, em nome de Jesus, ó Cristo, recebe, 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 receba de Deus. Meu pastor, muito graças a Deus. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor Jesus nesta noite, adore a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Bendito seja o nome do Senhor eternamente, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite para todo sempre, amém, meus queridos, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero apenas dar os avisos nesta noite, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, mais um dia de estarmos na sua presença, estarmos na sua casa, né? Deus abençoe o pastor Marcos Silva por essa palavra poderosa aos nossos corações. Glória a Deus. Amanhã, quarta-feira, irmão, tem tarde da bênção, à noite tem os conjuntos, ensaio com todos os conjuntos da igreja. Glória a Deus. Na quinta-feira, grande campanha de libertação. Amém? Deus que abre porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, né? Aleluia. Quem vai estar pregando na quinta? Pastor Carlos vai estar ministrando a palavra na quinta-feira. Sexta-feira tem vigília de 10 à meia-noite. E lembrar os irmãos, os varões, na sexta-feira, varões, dia 7, nós vamos estar começando uma campanha de oração de 10 às 11 da noite. Né? Como na sexta-feira vai ser de 10 a 0 hora, que já tem a vigília, a irmã Márcia dirige a vigília. Aí na sexta-feira vamos estar aí orando de 10 à meia-noite, tá certo? Vai começar dia 7, sexta-feira, vamos estar junto com a vigília, participando, até o dia 27 de outubro, que no dia 28 de outubro começa o nosso congresso de varões, amém? 28 e 29 de outubro, congresso de varões. Nós vamos estar orando, passando para os pastores também, colocar os departamentos de varões, para estar orando também nas congregações, os pastores, amém? De dia 7 ao dia 27, são 21 dias de oração. Amém? Oração do profeta Daniel, né? Glória a Deus. Vamos estar orando aí, pedindo a Deus para que Deus venha abençoar o nosso congresso, venha abençoar, amém, os cantores que vão estar louvando, que vão estar adorando, o pregador, cantor a dupla Marcelo Dias e Fabiana vai estar conosco, né? Cantora Rayane de Goiás, também Daniel Lima e a cantora Kelvin. A Daniel Lima está ali, né? E vai ser bênção em nome de Jesus. O pastor que vai estar ministrando, o pastor Tiago Damascena, de São Paulo. Pastor Tiago Damascena vai ser aqui na nossa sede. Amém? Motivo de som, está colocando a vidraça, então nós queremos evitar gastos, né? Então vai ser uma bênção em nome de Jesus. Conto com o apoio de todos os pastores, em nome de Jesus. Amém? Depois vamos estar enviando as cartas. Sábado agora, nossa grande reunião de obreiros, reunião dos dirigentes, vai estar passando já o cartaz, já passando já o restante do material para os irmãos. Amém? Em nome de Jesus, nós contamos muito com o apoio dos irmãos. Tá certo? Domingo, a nossa grande escola bíblica dominical, irmãos. Domingo, fica o convite especial a todos os irmãos. Tá certo? Nosso café da manhã, essa lição desse trimestre, irmãos, ela é profundamente abençoada, né? Foi dada a primeira lição terça-feira passada, né, pastor presidente? Na terça-feira passada, louvor e adoração. Então venha participar, venha estar conosco, a nossa grande escola bíblica dominical, de 8 horas até as 10h30, mas de 8 às 8h30 é o nosso café da manhã, e de 8h30 às 10h30 é a nossa escola, que tem sido uma bênção, e você é o nosso convidado especial. Amém? Venha estar conosco, venha participar, Deus tem uma bênção para você, em nome de Jesus. No sábado à noite, irmãos, o que nós temos sábado à noite? É a nossa grande Santa Ceia. Amém? Com todos os irmãos, né, e com as congregações que vão estar participando também. Domingo à noite, grande culto de departamento, e vai ser uma bênção, grande culto da mocidade, né, no domingo, né? Glória a Deus. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Tem cantina, a cantina está funcionando, tá certo? E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor presidente.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito bom, irmãos, estarmos na presença do Senhor. Que os irmãos possam participar, irmãos, dos trabalhos, dos cultos da igreja. Né? Não seja um crente apenas um crente domingueiro, né? Vamos todos estar participando dos trabalhos. E no dia 27, irmãos, de outubro, vai estar conosco o pastor René Santos, que é a última quinta do mês, continuar a campanha, e vai ser uma prévia do congresso, que vai começar a quinta praticamente.